E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e hoje eu quero falar com vocês sobre Heartstopper, mais precisamente sobre os volumes 1 e 2 da série em quadrinhos. Eu vou começar dizendo que eu não assisti a série da Netflix, tá? Eu sei que tem a série, sei da existência dela e sei que ficou muito popular por causa da série da Netflix. Só que eu não assisti, então meus comentários aqui vão ser só sobre os quadrinhos mesmo. Tudo sobre o que aconteceu diretamente nos quadrinhos, as relações daqui. Eu sei que tratando de adaptações sempre ocorrem mudanças, evoluções, alterações, etc. Então já para antecipar qualquer tipo de estranhismo para quem tem assistido a série, eu só estou falando sobre os quadrinhos. Então, Heartstopper vai contar sobre a relação de Charlie e Nick. Esse aqui é o Nick. Sobre como eles se conheceram e como eles acabaram se tornando namorados. E não é spoiler dizer que os dois são namorados, porque, primeiro, se você não sabe que eles são namorados, você tá vendo uma caverna. Porque com a divulgação da série na Netflix, isso é praticamente senso comum. E segundo, que a primeira aparição do Nick e do Charlie foi no primeiro livro da autora Alice Oseman, a autora aqui, né? O livro chamado Um Ano Solitário, que é protagonizado pela irmã do Charlie, a Tori. E no livro, que eu não li, né, mas ela escreve aqui no pós-fácil, o Nick e o Charlie aparecem como coadjuvantes, figurantes da história. E quando eles aparecem no livro, eles já são namorados estabelecidos e um casal muito forte. Forte que eu digo é por ser aquele relacionamento perfeito que todo mundo inveja e quer ter pra si. Então, a história aqui dos quadrinhos, a ideia é trazer como que aquele casal perfeito chegou naquele momento de perfeição deles. Eu já disse aqui no canal algumas vezes e todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito fascinado e apaixonado por histórias de amor. Então mesmo se não fosse pela série da Netflix, eu com certeza ia acompanhar essa história, porque é uma história de amor muito gostosa de se acompanhar. Mas vamos lá, a história começa com o Charlie, que está no primeiro ano de ensino médio, lá na Inglaterra, e o Nick, que está no segundo ano. Por algum caralho de motivo, essa escola tem um grupo obrigatório para alunos do primeiro e segundo ano se encontrarem e meio que fazer um apadrinhamento, eu acho, eu posso dizer, não fica muito claro aqui na história, tá? Por isso que eu tô supondo, com alunos mais velhos do segundo ano, né? Os alunos do segundo ano acompanhando, por assim dizer, alunos do primeiro ano. Então é nesse grupo que o Nick acaba conhecendo o Charlie. Só que o Charlie tá vindo de um momento muito complicado da vida dele, né? No ano anterior, quando ele tava ainda no nono ano, ele foi praticamente arrancado do armário à força. Porque as pessoas descobriram que ele era gay, né? E logo o boato se espalhou pela escola. Então ele se tornou o primeiro garoto gay da escola. E esse colégio deles, né? Acho que eu não mencionei, é um colégio só para meninos. Mas enfim, o fato é que o Charlie foi arrancado do armário e acabou sofrendo um bullying fudido por causa disso. E acabou desenvolvendo vários problemas por causa desse bullying, né? No final ele acabou recebendo ajuda de uns garotos do terceiro ano que acabam espantando, por assim dizer, os caras que estavam mais pegando no pé dele. Então a história começa com o Charlie sendo o único garoto gay desse colégio para meninos, vivendo sua vida de primeiro ano do ensino médio. Eu sei que existem muitas histórias de amor, formas como as pessoas se apaixonam, etc. Mas como um bom apreciador de histórias de amor, eu posso dizer que no ensino médio, para jovens, etc., as histórias de amor acontecem basicamente de duas formas. Primeiro é quando as duas pessoas claramente estão se paquerando, você sabe, tá estabelecido, as pessoas têm conhecimento, as duas, né, que elas estão trocando uma ideia com intenções românticas, por assim dizer. E a segunda, que gera a maioria das comédias românticas, é quando as duas pessoas se apaixonam por acaso. Quando elas começam a conviver, vai passando o dia a dia e quando elas percebem, elas estão se amando. Em Heartstopper, a gente tem um mix fantástico dessas situações. Por quê? Bom, a gente já tem a situação inicial de que é o motivo por os dois começarem a conviver, né? Seria aquele grupo. Mas o Charlie é o único garoto assumidamente homossexual da escola. Já o Nick é o capitão do time de rugby, então o mais heterotop possível, à primeira vista. Mas como qualquer adolescente, o Charlie e o Nick estão procurando o amor. Mesmo que sem saber, mesmo que indiretamente, todos os adolescentes estão procurando amor. Isso é padrão e não adianta me dizer que eu tô errado. Daí, como o Charlie começa a conviver com o Nick, ele acaba desenvolvendo um sentimento por ele, porque o Nick é um cara fantástico, a história deixa isso muito claro, e você vê pelas situações do personagem que ele é mesmo uma pessoa apaixonante, não tem como você não gostar desse cara. Ele é super popular, assim, e é justificável isso. Ele é um cara muito gente boa, você se atrai por ele, assim, você quer ser amigo desse cara. E o Charlie começa a conviver com o Nick e acaba desenvolvendo um sentimento por ele, porque é natural isso, porque o Nick é fantástico, só que ele acaba, tipo, desenvolvendo um sentimento mais que isso. E como a convivência dos dois está sendo incrível,
o Charlie não pode evitar não se apaixonar pelo Nick. Só que aí o pulo do gato é que o Charlie não pode flertar com o Nick abertamente, porque o Charlie é gay e o Nick é hétero, então isso não ia rolar, não ia dar certo, ia ser só complicações e problemas para a cabeça. Então o que eu quero dizer com isso é que desde o primeiro momento o Charlie já se apaixona pelo Nick, porque isso é um lance natural. Só que ele não pode flertar, paquerar, estabelecer que ele está interessado no Nick, porque o Nick é hétero. Então pelo Charlie já seria aquela primeira situação que eu trouxe, de você deixar claro desde o começo de que você está interessado e está flertando, tá paquerando. Só que como o Nick é hétero, então não vai rolar. E o Nick, então, é o elemento que nos traz para aquela segunda situação, de que na convivência eu acabo me apaixonando. Só que se você ler e acompanhar a história, você vai perceber que desde o primeiro momento, desde a primeira vista, desde a primeira interação, o Nick já vê o Charlie como uma pessoa interessante. Só que como ele se vê como hétero, nem se passa pela cabeça dele qualquer pensamento romântico, nesse primeiro momento. Então, o mix dessas duas situações seriam o fato do Nick se tocar de que ele está sim interessado no Charlie romanticamente, ao passo de que o Charlie fica num dilema. Ou ele é passivo e aguarda uma iniciativa do Nick, ou ele investe e toma a iniciativa de avançar sobre o Nick. E aqui a história traz pra gente esse romance genuíno, muito gostoso de se acompanhar. Porque os momentos que eles compartilham, as situações que eles vivem, não tem como dizer que eles não estão apaixonados. Só que, bom, eles não sabem ainda. Ou sabem, só que estão negando. Ainda estão em negação. Daí a história vai convergindo até o momento que eles param de negar que estão se gostando e começam a se gostar. Quer dizer, na situação do Charlie, ele obviamente gosta do Nick, só que ele tem que se retrair, porque ele sabe que assumir que gosta do Nick seria uma sentença de coração partido, porque um romance com um hétero não daria certo de jeito nenhum. Simplesmente não existiria. Mas a história então vai se fechando até eles se tocarem do óbvio. Óbvio que a gente consegue perceber desde o primeiro momento. Mas aí eu quero ressaltar uma coisa, de que só porque é óbvio pra gente que tá acompanhando a história que eles estão apaixonados desde o primeiro momento, não quer dizer que isso seja ruim, seja um romance ruim, porque aqui a gente está vendo um primeiro amor genuíno, porque claro, esses personagens, como a gente vai acompanhar na história, eles já tiveram suas paqueras, seus namoradinhas, né, anteriormente. Só que aqui eles estão realmente apaixonados um pelo outro. É amor de verdade. E não tem nada mais bonito do que o primeiro amor. É uma coisa muito boa de se ver, de aquecer o coração e faz muito bem pra gente. Eu sinceramente não entendo quem não gosta de histórias de amor. É uma coisa que faz bem pra alma, assim, faz bem pro espírito. Eu particularmente acho que a pessoa que não gosta de histórias de amor tá morta por dentro. Enfim, aí a gente parte pro momento que o Nick assume que ele gosta mesmo do Charlie. E gosta não só como amigo. E ele se toca de umas coisas que ele não tinha reparado até então. Como por exemplo, desde que ele conheceu o Charlie, ele deixou de passar muito tempo com os amigos dele, ia ficando cada vez menos. Ele dedicava mais o tempo dele com o Charlie do que com os outros amigos que ele conhecia antes, tipo o pessoal do segundo ano que ele é e tal. Isso, por mais estranho que possa parecer, que você possa até pensar que, então isso não é um namoro saudável, ele tá deixando os amigos de lado pra ficar só com o interesse dele. Mas não é bem assim, porque você tem que pensar que esses amigos, que é o que ele percebe, não estavam agregando nada na vida dele, eram umas pessoas bem bobas, assim, até com certos preconceitos. E ele também não se sentia nada bem estando com essas pessoas, eram mais por uma obrigação social, por assim dizer, ele estar com essas pessoas. Já com o Charlie, sempre que ele ficava com o Charlie, ele se sentia muito bem e mais vivo, por assim dizer. Isso sem pensar que ele estava apaixonado pelo Charlie, nem nada do tipo, é só que é uma pessoa que faz bem pra ele e dá ânimo. E isso sim é um amigo que agrega pra você, você não vai ficar com amizades ruins, né? Você tem que partir daí. Mas daí, então, quando o Nick percebe que ele tá apaixonado pelo Charlie, ele começa a rever esses pensamentos dele e se tocar de algumas situações e algumas coisas. Então, dá pra dizer que esse primeiro volume aqui é sobre se apaixonar. E esse segundo, então, vai tratar basicamente do Nick tentando se assumir para si mesmo e tentar entender ele mesmo. Porque tem uma questão de que talvez não seja senso comum, mas já é óbvio para muitas pessoas, de que a gente não precisa fazer um estardalhaço para dizer que é hétero. Mas se você é homossexual, se você é LGBT, existe todo um preparo, assim, um anúncio que parece que você tem uma obrigação para com as outras pessoas. E isso é um baita peso na cabeça de qualquer pessoa. Claro que hoje em dia, 2023 e daqui pro futuro, isso tá sendo mais natural, não tá sendo assim tão agressivo. Mas vamos fazer esse contraponto, imaginar a época, mesmo sendo da década passada, que existe ainda esse peso. E claro que dependendo de onde você está situado, isso ainda assim é uma preocupação. Você tentar entender
entender a si mesmo. Claro que quando você é jovem, a busca da identidade também é uma coisa muito importante e uma questão muito preocupante e complexa. Então aqui o Nick tá com um peso absurdo nas costas dele. Então ele tem que entender quem que ele tá se apaixonando, ele tá tendo que estudar, fazer prova. Então são muitas coisas e muitas situações. Só que aí outro ponto fantástico da história, e o que faz essa história ser tão gostosa, é a naturalidade das coisas e a compreensão por trás. Porque o Charlie, ainda mais pelo que ele passou, ele tem uma compreensão enorme com o Nick, ele não tá, tipo, apressando ele pra assumir nada. Ele tá satisfeito com o lance especial que eles têm e tá dando pro Nick o tempo que ele precisa pra se entender, sem pressa. Então a gente tem as respostas pra nós mesmos dentro do nosso coração, desde sempre. Mas claro que cada um leva o seu tempo pra desabrochar essa ideia, pra se entender, pra saber quem a gente é. E também pra, como eu posso dizer, dar a cara a tapa pra você se assumir pro mundo. Seja hétero, gay, bi. Por isso que eu digo que a compreensão que o Charlie tem com o Nick e o apoio que ele dá é uma das coisas mais fantásticas do mundo. Por isso eu poderia até dizer que essa história aqui, além do romance, se trata também sobre identidade. Identidade que é uma questão muito importante quando você é um adolescente. É uma coisa que vai te assombrar bastante nessa época. Eu sei, digo por experiência própria. Então, Heartstopper, além de ser uma história recomendadíssima para apreciadores de histórias de amor, eu diria que é uma leitura necessária, até precisa, para todos os jovens e até pessoas que estão passando por momentos de indecisão ou que não sabem seu lugar no mundo, independente se você for LGBT ou não, porque essa questão de identidade, de saber seu lugar no mundo, é realmente assustadora, e uma história confortável assim que nem essa pode fazer muito bem pro espírito. Ponto baixo que eu escolhi entre esses dois volumes aqui, e mesmo tendo acontecido muita merda aqui também, claro, nem tudo são só flores, tiveram situações bem desagradáveis, só que eu tive que escolher como ponto baixo o primeiro beijo do Nick e do Charlie. Porque isso aqui pra mim foi muito constrangedor. E claro que isso é uma opinião minha, tá? Obviamente. E você aí pode até achar que foi fofo, foi romântico e tudo mais. E eu até posso concordar. Só que foi tão constrangedor, que eu tinha que trazer aqui como um ponto baixo. Claro que eu particularmente, não sou um especialista em primeiros beijos. Minha namorada que diga. Mas eu não consegui não ficar envergonhado com esse momento aqui. Então por isso eu coloquei como ponto baixo. Bom, ponto alto então. E já fazendo contrapartida com um ponto baixo, no momento que o Nick e o Charlie se beijam, é a hora que o Nick percebe assim, peraí, então quer dizer que eu sou gay? Eu realmente gosto dele desse jeito? Daí então surfando por esse mar de sentimentos que seria o prazer de estar beijando a pessoa que você gosta e o total choque de não saber quem você é, acaba que eles estão ali numa festa, né? Daí um amigo dele vai lá e chama ele e ele sai e deixa o Charlie ali sozinho. E o Charlie começa a pensar assim, porra, beijei um hétero, estraguei nossa amizade e me ferrei. E sai fora da festa. Daí quando o Nick volta lá pro lugar onde eles estavam, o Charlie não tava mais lá. Então ele começa a pensar, puta que pariu, estraguei tudo. Daí ele ainda tenta mandar mensagem pro Charlie e fala assim, vamos conversar, com onde é que você tá, não sei o que. Só que nada de receber uma resposta concreta. Daí passou o dia, né, a festa era de noite, então virou o dia e nada de receber uma resposta. Daí o Nick, sendo a pessoa perfeita que ele é, pensou, quer saber, eu vou resolver isso aqui agora. Daí o Nick vai lá na casa do Charlie. Sai na chuva, né? E vai lá pra eles conversar, pra resolver essa treta. Aí o Charlie fica chocado, tipo, nossa, o que você tá fazendo aqui, assim, do nada? Daí eles vão pro quarto pra conversar. E o Charlie já começa, putz, desculpa, fiz besteira, não quero estragar nossa amizade. E o Nick vai lá e cala a boca dele com um beijo. Deixa eu mostrar aqui o beijo. Daí o Charlie fica, nossa, não tô entendendo mais nada. Daí o Nick começa, não, desculpa, eu sei que foi errado da minha parte, tipo, te beijar e sair do nada sem explicar nada, sem a gente conversar. É que eu fiquei meio confuso e foi lá e me chamaram, e quando eu voltei você não tava mais lá, então eu não queria que ficasse essa situação estranha entre a gente, porque eu gosto bastante de você. E o Charlie já fica, eu também gosto de você, como assim? Por essa eu não esperava. Então, pra mim, o ponto alto seria esse segundo beijo deles, porque foi muito gostoso de ver essa situação. Foi muito bom ver o Nick tomando essa atitude, né? Se você pensar que ele, por ser o hétero e então entrar num momento de confusão, podia simplesmente se afastar e nunca mais falar com o Charlie, ou, tipo, dar um gelo e só depois de muito tempo voltar a falar. Ele, apesar de estar meio confuso, né, obviamente, tendo noção de que gosta bastante do Charlie, não querendo perder isso, e ir lá pra falar com ele e esclarecer as coisas, foi muito bom. E claro que esse segundo beijo foi menos constrangedor do que o primeiro, então tá ótimo pra mim. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil pra vocês de alguma forma. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de clicar no botão de gostei, comentar também o que vocês acham de Heartstopper, se vocês assistiram a série, se vocês leram o quadrinho, também críticas, elogios, sugestões, podem comentar, beleza? Então até a próxima!